a senhora Dalloway disse que ela mesma ia comprar as flores. Essa é a frase de abertura de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse romance modernista foi a leitura de novembro do Clube Nina Clássicos. E como vocês puderam ver, eu tenho uma menina Virginia aqui em casa, não é verdade? Ai, que coisa mais linda, gente! Essa Virginia Woolf, que trem mais lindo, gente, com um livrinho na mão, foi feito pela dona Juliana Gervason. Olha esse detalhe! Olha só, o chalezinho, o coquinho. Gente, é muito fofo, né? Vou deixar até o contato da Ju aqui no box de informações, para quem interessar possa. Quem quiser ter uma Virgininha para fazer parte da sua estante, entendeu? Coisa linda, né? É muito fofo. E eu vou deixá-la aqui para ela abrilhantar o vídeo de hoje. Sempre que eu penso nesse livro, me vem à mente que ele foi um verdadeiro mergulho dentro da natureza humana. E isso quer dizer que não foi uma tarefa fácil, foi um livro extremamente desafiador. E eu super entendo quando algumas pessoas dizem que acabaram parando no meio do caminho, porque imaginem só, entrar na mente de alguém é algo bastante inusitado e complexo. Mas eu também não posso deixar de dizer que foi uma das experiências literárias mais incríveis que eu tive a oportunidade de ter. Mrs. Dalloway foi o quarto romance publicado e foi a obra que consagrou a Virginia Woolf. Inclusive, uma curiosidade é que ele se chamaria As Horas. E eu acredito que esse também seria um título muito bom para a história, tendo em vista que o tempo ele aparece de diferentes modos e é muito explorado dentro dessa narrativa. Bom, essa obra foi publicada em 1925 a partir de 2 contos. E eu gosto muito de pensar nesses 2 contos como 2 espécies de pilotos, digamos assim, para essa obra final. Um conto se chama Mrs. Dalloway in Bond Street e um outro acabou não sendo finalizado, concluído, chamado O Primeiro-Ministro. A história começa com a Clarissa Dalloway, a nossa Mrs. Dalloway, indo comprar flores para sua festa de aniversário que vai acontecer naquele dia à noite. E aí vem um ponto que eu acho magnífico, gente. Toda essa história se passa em um único dia, em junho de 1923. Então estamos em Londres. Dona Mrs. Dalloway faz parte da alta burguesia da Inglaterra, casada inclusive com um membro do parlamento britânico. Então estamos falando de uma socialite com 50 e poucos anos e que tem uma filha. Essa obra foi escrita em terceira pessoa e ela utiliza como recurso o discurso indireto livre. O que é isso? É quando a voz do narrador se mistura com a voz do personagem. Gente, eu acho que esse recurso é um dos pontos que também pega muita gente. Porque eu lembro que enquanto eu li eu ficava assim, peraí, quem tá falando isso aqui é o narrador ou é o personagem? Então tem essa mistura de vozes. O livro não tem divisão de capítulos, não tem linearidade, então se você imagina aquela narrativa toda bonitinha seguindo aquela ordem, não tem linearidade. E além do mais, temos o famoso fluxo de consciência, essa técnica tão famosa que a gente se vê adentrando na mente dos personagens. E assim, eu sou suspeita para falar, eu acho genial essa técnica. Acho que é desafiador e ao mesmo tempo traz pra gente muitos presentes ligados mesmo a questões da natureza humana. Então a gente está diante desses inúmeros fios que compõem o grande novelo narrativo. Tem uma frase muito curtinha que está aqui na página 117 que ela me fez pensar muito sobre isso. Que ela diz assim: é uma grande pena não dizermos nunca o que sentimos.
Eu achei muito simbólico isso, porque de fato a gente não diz tudo o que a gente pensa. Porque nos disseram também que a gente não podia falar, né? Disseram que a gente tem que agradar as pessoas. E por que eu faço esse link com essa técnica de adentrar a mente, né? Esse fluxo de consciência? Porque eu sei que a gente nem sempre pode falar o que a gente pensa, mas nesse livro a gente tem acesso à consciência, aos pensamentos dos personagens. Então mesmo eles não externando o que eles pensam, a gente consegue acessá-los, e isso é genial. A Clarissa tem um outro personagem aqui que muitos chamam de seu duplo, que é um outro personagem central. Ele se chama Septimus. Ele é um ex-combatente inglês que vive um trauma pós-guerra. E é incrível, porque sempre que o Septimus aparecia, eu ficava muito tensa. Porque esse homem, ele carrega uma carga de dor, uma carga muito, muito, muito pesada. E quando a gente vai pensar também em como que os tratamentos ligados à mente, né, os tratamentos mentais, como que eles funcionaram, como que eles funcionavam na época, a gente entende que existia uma precarização, né? Não tinham muitos estudos também sobre isso, muito diferente de hoje. Mas na época esse personagem ele era visto como um louco, né? Então as abordagens de tratamento eram muito, muito, muito precárias. É legal citar também o contexto histórico da narrativa, que é a Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial. E é interessante que, pensando nessa história, enquanto a Clarissa vai comprar as flores, né, lembra que a história se passa toda em um único dia, enquanto a Clarice vai comprar as flores, ela cruza com o Septimus, mas ela não o conhece. Eles não conversam, eles não têm nenhum contato. Eles vivem, na verdade, mundos completamente diferentes. E é fabuloso pensar no contraste desse duplo. A Clarissa ocupa um lugar de prestígio na sociedade, enquanto o Septimus é proletariado, digamos assim. A Clarissa é racional, ela busca estar centrada, busca manter, né, a postura e o que a sua posição pede, enquanto o Septimus ele está perdendo todo o controle e perdendo a sua sanidade. Quero aproveitar esse trecho, então, que eu tô falando desses dois personagens, para dizer que Mrs. Dalloway é citado no livro 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Eu quero ler dois trechos que falam bastante sobre esse antagonismo que se complementa bastante, né? Eu vou suprimir alguns trechos porque eu acredito que eles são possíveis spoilers, tá bom? Duas pessoas diferentes vão tocando suas diferentes vidas, e não há, tal como sugere o romance, uma ponte possível entre elas. Septimus e Clarissa estão separados por classe social, sexo e geografia, mas ao mesmo tempo, a capacidade do romance de se deslocar entre as duas consciências sugere uma espécie de conexão subterrânea e íntima entre elas. Vou pular um trechinho, vou ler um outro. Mrs. Dalloway é um romance de contradições, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre o eu e o outro, entre a vida e a morte. Por outro lado, na tênue possibilidade de um vínculo poético entre Septimus e Clarissa, aponta para uma reconciliação que ainda estamos por ver entre essas mesmas contradições. E mesmo sendo tão diferentes, tanto a Clarissa quanto o Septimus têm as suas dores, têm as suas angústias, obviamente em lugares diferentes, né? Mas eu fico pensando no quanto essa narrativa ela é imersiva e o quanto ela é um recorte da nossa vida. E uma coisa muito significativa para dizer é que não existe nenhum acontecimento extraordinário nessa história. Não tem aquele, nossa, vai acontecer algo que você vai ficar... Não, não tem. E eu acho que isso é genial, porque a partir de cenas do cotidiano, das
trivialidades do cotidiano, a Clarissa consegue extrair e consegue criar um movimento de completa imersão, de um completo mergulho na natureza humana. E eu sinto que esse livro é uma espécie de espelho da humanidade, porque ele coloca à mesa debates de questões que afligiram, afligem e afligirão indivíduos e afligirão uma sociedade. E sabe aquela coisa de ser muito atemporal, que a gente pode ler em qualquer momento, que a gente vai se ver aqui dentro em algum momento. Essa obra me proporcionou tantas reflexões valiosas, muitos temas são abordados e podem ser debatidos a partir de Mrs. Dalloway, como o papel da mulher, as dificuldades em torno de um relacionamento por conveniência, reflexão sobre loucura e sanidade, sobre escolhas, crítica aos métodos de tratamentos psiquiátricos, sobre quem somos, sobre memórias, angústias, medos, saudades, perdas, desencanto, o contraste entre o presente e o passado, posição social, envelhecimento, além de uma crítica interessantíssima sobre a guerra e os traumas deixados por ela. E a complexidade do livro é apresentada através da simplicidade do cotidiano. Então a gente tem esses vários duplos se encontrando aqui. E sem falar do trabalho estilístico, né, gente, que é de tirar o chapéu. Vou ler então um trechinho que está aqui na página 10, que diz assim: não diria de ninguém no mundo agora que era isso ou aquilo. Sentia-se muito jovem, ao mesmo tempo indescritivelmente envelhecida. Passava como um bisturi através de tudo. Ao mesmo tempo, ficava do lado de fora, assistindo. Tinha a perpétua sensação, enquanto observava os táxis, de estar longe, longe, muito longe, no meio do mar. E só. Tinha sempre o sentimento de que viver, mesmo um único dia, era muito, muito perigoso. E aqui, né, viver é perigoso, como não se lembrar de Grande Sertão Veredas. À medida que Clarissa caminhava pelas ruas de Londres, várias pessoas adentravam as histórias e eu me via presa a elas, presa aos sétimos. Quantas pessoas, quantas histórias passam pela gente nas ruas, não é? Pessoas que carregam suas vivências, suas bagagens, seus próprios livros. Tem um outro ponto que eu gosto muito da história, que é quando a Clarissa recebe um amigo em casa. Obviamente eu não vou entrar em grandes detalhes para não estragar a sua experiência, mas é interessante que esse contato com esse amigo traz um resgate de várias memórias e a Clarissa vai revendo suas atitudes, ela vai revendo certas escolhas, certas renúncias e ela vai relembrando acontecimentos. Como não se sentir dentro dessa história? Não tem como, gente. Esse trabalho que a Virginia Woolf fez é incrível. Consegui encontrar também vários traços autobiográficos. Eu acho que esse livro tem muito da Virginia, tem muito do que das angústias que permeavam e que estavam na sua mente. Acho que, como alguns de seus personagens, ela também se sentia incompreendida. Quem nunca, né? Inclusive eu gravei um vídeo falando um pouco sobre a vida da Virginia Woolf. Quem tiver interesse em assistir, eu vou deixar aqui no box de informações. E quem quiser adquirir esta edição belíssima da editora Autêntica, que eu já mostrei para vocês alguns detalhes agora há pouco, com tradução do Tomás Tadeu, uma tradução muito, muito, muito boa. Vou deixar o link aqui no box de informações. Lembra que quando você compra usando os links do canal, você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. É isso, estou muito feliz de poder partilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências de leitura com Mrs. Dalloway. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, já leu algum outro da escritora. Inclusive eu já li também Orlando, sou fascinada, tenho alguns outros aqui para ler. Em breve, tá bom? A gente vai proseando então aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!